Quando Marco Salvetti, o pianista mais famoso da Itália, decidiu zombar do Papa Leão XIV durante um dos primeiros eventos culturais no Vaticano após sua eleição, ele achava que estava apenas fazendo uma piada espirituosa, uma provocação leve diante de uma plateia repleta de figuras ilustres. Melhor continuar rezando, foi o comentário carregado de sarcasmo que lançou ao Papa diante de todos, acreditando que sua genialidade no piano lhe dava o direito de menosprezar quem quisesse. Mas tudo mudou quando o Papa, com uma serenidade desconcertante, caminhou até o piano e se sentou. Naquele instante, a sala deixou de pertencer a Salvetti. O que se seguiu foi algo que ninguém ali poderia ter previsto. O novo Papa americano não era apenas um homem de fé. Ele carregava consigo um dom surpreendente, um talento silencioso que não precisava de apresentações. Quando seus dedos tocaram as teclas, a música preencheu cada canto do salão com uma beleza tão intensa que até os mais céticos foram obrigados a se render. E quanto ao final? Bom, isso é algo que só presenciando para entender. Aquela noite, no Salão Paulo VI, ornamentado como um relicário de mármore e história, estava marcada como o primeiro grande evento cultural sob o novo pontificado. 3 semanas haviam se passado desde que o cardeal Robert Prevost fizera história ao se tornar o primeiro Papa americano. O ambiente estava tomado por cardeais, diplomatas e representantes da mídia internacional, todos ansiosos para testemunhar como o novo líder da Igreja lidaria com a relação entre fé e arte. Salvetti, conhecido tanto por sua genialidade quanto por seu ateísmo declarado, estava ali apenas pelo cachê astronômico e fazia questão de deixar claro seu desprezo por qualquer ritual religioso. O piano da noite, um imponente Steinway de concerto, era quase uma extensão do próprio Salvetti. Quando o Papa se aproximou para admirar o instrumento, com os olhos brilhando de genuína admiração, o pianista se colocou à frente, como se estivesse protegendo uma relíquia. Esse piano vale mais do que a casa da maioria das pessoas, disparou Salvetti, o sotaque italiano carregado de desdém. Imagino que compreenda. Talvez devêssemos cada um manter-se na sua área de especialidade. O constrangimento pairou pesado no ar. O cardeal Turretti, visivelmente aflito, tentou intervir. Maestro Salvetti, por favor, mostre o devido respeito ao Santo Padre. Podemos entrar em contato com o Conservatório de Roma, se necessário. Mas o Papa apenas ergueu a mão, com uma elegância que calou a todos. De forma alguma. O maestro Salvetti é extraordinário no que faz. Será um prazer genuíno ouvi-lo esta noite. O comentário pegou até Salvetti de surpresa. Seus olhos se arregalaram, a sobrancelha arqueada. Espere, o senhor sabe quem eu sou? Era raro que um pianista clássico fosse reconhecido fora de círculos especializados, mas aquele homem de batina branca parecia realmente conhecê-lo. Mas é claro que sim, respondeu o Papa com um sorriso luminoso. Passei horas tentando tocar sua transcrição da balada número 1 de Chopin no meu piano velho em Chicago. Sua interpretação é magistral. E também pratico com frequência o concerto no 3 de Rachmaninoff. Um desafio imenso, mas gratificante quando se conquista cada passagem. A expressão confiante de Salvetti se desfez. Seus olhos estreitaram-se, agora com um quê de irritação. Perdão, retrucou a voz levemente ameaçadora. O senhor está dizendo que consegue tocar o 3º concerto de Rachmaninoff? A sala silenciou de imediato. Aquela peça era tida como uma das mais difíceis já compostas. Um divisor de águas entre os virtuosos e os que apenas brincavam de ser pianistas. E para Salvetti, ouvir aquilo da boca de um papa era quase uma heresia musical. Com todo respeito, santidade, disse ele com um tom duro. Tenho apreço pela fé, mas um papa não deveria mentir tão descaradamente. Aquela peça destrói até os profissionais. E então, enquanto câmeras focavam discretamente naquela tensão crescente, o Papa se aproximou calmamente do piano e a história mudou para sempre. A tensão no salão parecia eletrizar o ar. Havia algo ali além da música, uma disputa silenciosa entre o orgulho italiano e o inesperado talento do novo líder espiritual vindo da América. Convidados ilustres cochichavam entre si, intrigados com o clima que se formava. Jornalistas internacionais já previam uma história memorável, enquanto cardeais remexiam-se desconfortáveis em suas vestes escarlates. E então, diante de olhares atentos,
O Papa, com sua humildade quase desarmante, respondeu com voz serena que não estava mentindo. Disse que a música era seu refúgio desde a infância e que seu pai, ainda em Chicago, o havia ensinado a tocar. Salvetti, alimentado pelo próprio ego, não perdeu a chance de transformar a confissão em escárnio. Seu rosto se contorceu de deboche. Com um tom escandalosamente teatral, zombou do Papa em alto e bom som, fazendo piada até sobre o suposto pianinho de brinquedo que a mãe teria lhe dado de presente. Voltou-se para as câmeras, rindo alto, como se estivesse no auge de um espetáculo pessoal, e proclamou com ironia que o mundo agora assistia a um Papa que se achava o próximo Horowitz. O cardeal Torretti, vermelho de vergonha, tentou conter o desrespeito. Mas Salvetti já estava dominado pela crueldade. Riu de novo, frio e agressivo, como se quisesse esmagar qualquer vestígio de dignidade no ambiente. Cutucou verbalmente o Papa com perguntas venenosas, recheadas de sarcasmo. Quis saber se, entre bênçãos e hóstias, ele também havia dominado peças transcendentais de Liszt ou concertos desafiadores de Prokofiev. Mas o Papa, com os olhos fixos em Salvetti, respondeu com tranquilidade. Sim, conhecia a Rapsódia Húngara no 2 de Liszt e que o terceiro concerto de Prokofiev tinha, inclusive, progressões harmônicas fascinantes. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. A segurança emocional e técnica com que o Papa falava não era comum, tampouco decorativa. Era autêntica. Até uma crítica musical sentada na terceira fileira deixou sua caneta cair. Não eram obras que se citavam levianamente. Salvetti, sentindo seu momento de glória escorrer pelos dedos, endureceu o rosto. Não podia aceitar que aquele sacerdote americano, vestido de branco, estivesse roubando a cena que ele acreditava ser exclusivamente sua. A humilhação corroía sua vaidade. Então, como quem tenta salvar o próprio nome, explodiu de raiva. Sua voz reverberou como um trovão, enquanto ele avançava em direção ao Papa, apontando o dedo com raiva. Relembrou suas 4 décadas de esforço, dedos sangrando em teclas implacáveis, noites sem dormir, sacrifícios pessoais em nome da música. Ele gritava não apenas por raiva, mas por desespero. E o senhor acha que pode simplesmente entrar aqui com essa roupa branca e essas historinhas de Chicago e me fazer parecer um amador? Berrou. O cardeal Torretti chamou a segurança. O caos parecia iminente, mas foi a voz do Papa, firme como nunca, que restaurou a ordem. Não, deixem-no falar. Salvetti, agora tomado por um fogo vingativo, decidiu despejar sua verdade cruel. Cuspiu o título de sua santidade com desprezo, enquanto dizia conhecer todos os pianistas realmente relevantes da Europa. Declarou, com convicção venenosa, que jamais ouvira o nome de Robert Post em círculos musicais sérios, nem uma só vez. Aproximou-se ainda mais, encarando o Papa de perto. Sua voz virou um sussurro envenenado, porque o senhor é uma farsa. Um impostor americano que acha que comprar um piano faz dele um Chopin. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os olhos do mundo estavam ali, atentos. Nenhum jornalista se atreveu a piscar. Aquilo não era mais uma afronta, era um atentado público à honra. E então o Papa, com um olhar direto e calmo, fitou os olhos de Salvetti, cheios de ódio, e respondeu com uma serenidade devastadora. Então talvez seja a hora de me apresentar de verdade. Os olhos de Salvetti brilhavam com aquela confiança cruel de quem já se considera vitorioso. Ele não precisava mais gritar ou zombar, bastava sugerir com aquele tom carregado de veneno que o Papa provasse ao mundo o talento que dizia ter. Era o tipo de desafio que não se faz impunemente. Cada pessoa presente naquele salão do Vaticano entendeu o que estava em jogo. O maior pianista da Itália não estava apenas provocando. Ele estava publicamente questionando a credibilidade do novo Papa diante dos olhos do mundo. O Papa ficou em silêncio por um momento, visivelmente ponderando. Havia nele uma humildade que não era encenação. Era real, vinha de dentro, moldada nos becos de Chicago, nas noites simples da infância. Ele não parecia querer protagonismo, mas antes que recusasse, Salvetti insistiu, teatral como sempre, com aquele sorriso de quem já se via vencedor. Se o representante de Cristo dizia tocar Rachmaninoff, então nada mais justo do que demonstrar.
Afinal, se fosse verdade, seria uma honra para todos ali. E se não fosse, bem, o mundo inteiro veria. O cardeal Terrete ficou pálido. Era visível o desconforto de muitos no salão. Alguns queriam manter a liturgia da noite, outros, movidos por uma curiosidade quase infantil, queriam ver até onde aquilo iria. E então, sem elevar a voz, o Papa se levantou. Disse com uma serenidade que parecia aquecer o ar ao redor que talvez uma breve demonstração fosse apropriada. Afinal, a música era, sem dúvida, um dos maiores dons que Deus entregou à humanidade. O salão prendeu a respiração. Câmeras foram reposicionadas às pressas, como se um momento histórico estivesse prestes a acontecer. Alguns se preparavam para ver um erro, uma nota fora do lugar, talvez uma tentativa desajeitada, algo que confirmasse os preconceitos de Salvetti. O Papa caminhou com calma até o grande Steinway. Seus passos suaves sobre o mármore ressoavam como parte de uma coreografia silenciosa. Antes de se sentar, ele se virou, olhou diretamente para Salvetti e, com voz baixa, fez referência à Filarmônica de Viena. Lembrou que a peça que escolhera estreou ali, em 1945. Talvez o maestro reconhecesse. Sem dar tempo a qualquer reação, suas mãos desceram sobre as teclas com uma força que parecia rasgar o tempo. O que se ouviu não foi um hino sagrado, nem uma melodia doce de alguma obra barroca. Era o Concerto Número 2 de Bartók, uma das peças mais selvagens e tecnicamente desafiadoras já compostas para piano. A música explodiu pelo salão como um trovão atravessando os vitrais. Salvetti, pego de surpresa, deu um passo para trás. Os braços que antes estavam cruzados se abriram involuntariamente. Era como se o chão sob seus pés tivesse começado a ruir. Os dedos do Papa voavam sobre o teclado com uma precisão cirúrgica. Cada acorde parecia vir de um lugar onde o esforço e a genialidade se encontravam. Aquilo não era apenas tocar, era dominar. Era fazer de um instrumento uma extensão viva do próprio espírito. As passagens impossíveis de Bartók ganhavam vida ali, nas mãos de alguém que até então era visto como apenas um sacerdote. Salvetti não conseguia acreditar. Sussurrou, pálido, como quem testemunhava algo sobrenatural. Aquilo não era possível. Aquilo não fazia sentido. Mas estava acontecendo, e diante do mundo inteiro. As câmeras registravam cada segundo. As redes sociais começavam a explodir. Hashtags se formavam. Manchetes eram esboçadas às pressas. O Papa atravessava, com desenvoltura impressionante, os trechos mais temidos por pianistas profissionais. Ritmos entrelaçados, estruturas complexas, harmonias que exigiam mais do que técnica, pediam inteligência matemática e uma sensibilidade musical quase sobre-humana. Salvetti levou as mãos à cabeça, desorientado. A cada nota perfeita, seu mundo desmoronava mais um pouco. Não conseguia entender como aquilo era real. Como alguém que carregava sobre os ombros o peso do Vaticano podia, ao mesmo tempo, tocar como um mestre consagrado. Mas não era uma ilusão. Era real. E o mais surpreendente, o Papa estava apenas começando. Sem esforço aparente, deixou Bartók se dissolver em Mozart, conduzindo o salão para a Sonata 331. E ali, Salvetti não sabia mais se estava confuso, humilhado ou simplesmente maravilhado. Havia um desconforto crescente no rosto de Salvetti. Não era mais ironia nem raiva. Era algo mais profundo, mais real. O que ele testemunhava à sua frente contrariava tudo o que acreditava sobre fé, arte e competência. Os dedos do Papa se moviam com uma elegância que era impossível ignorar. Cada passagem era executada com clareza, sensibilidade e domínio técnico que não deixavam espaço para dúvidas. O que antes parecia uma excentricidade religiosa, agora se revelava como pura maestria. E mesmo que murmurasse para si que aquilo era impossível, os microfones próximos captaram suas palavras. Lá fora, as redes sociais ferviam. Clipes da apresentação do Papa já circulavam em tempo real, sendo compartilhados em diversos idiomas, em milhares de telas ao redor do mundo. À medida que a performance avançava, a confiança do Papa crescia. Era nítido, não havia hesitação em seu toque, apenas uma profunda entrega. Quando iniciou uma interpretação emocionante de Debussy, a beleza impressionista da música flutuou pelo salão do Vaticano como se viesse de outro plano. Cada nota parecia colocada com uma intenção precisa,
medida no tempo e no peso certos. Um silêncio reverente se instalou. O cardeal Touretti, até então tenso, agora esboçava um leve sorriso. Ele percebia o que estava acontecendo. O que era para ser uma humilhação pública se tornava um momento de revelação. Salvetti, até então seguro de sua superioridade, assistia àquilo de olhos arregalados. Não era mais sobre quem tocava melhor. Era sobre reconhecer a grandeza quando ela se impõe diante de você. E ele sabia, todo músico na plateia sabia, que o que estavam ouvindo não era fruto de sorte ou empolgação juvenil. Era o resultado de anos, talvez décadas, de dedicação silenciosa, escondida do mundo, mas viva nas mãos de quem jamais deixou de amar a música. Ao final da peça, o Papa ergueu os olhos e, com simplicidade, perguntou se poderiam passar a algo um pouco mais desafiador. E então, como se respondesse diretamente ao escárnio de minutos antes, começou os acordes iniciais do concerto número 3 de Rachmaninoff, aquele mesmo que Salvetti havia usado para zombar de sua suposta ousadia. O impacto foi imediato. Os primeiros compassos ecoaram com uma força avassaladora. Salvetti, completamente atônito, quase caiu. Seu corpo já não conseguia esconder o choque. Aquilo que ele usara como arma de desprezo estava sendo dominado com um vigor e uma precisão que poucos pianistas do mundo ousariam demonstrar em público. O piano parecia uma extensão viva do Papa, que mergulhava fundo em cada nota, como quem revive uma memória, uma dor, uma alegria de tempos passados. O salão inteiro estava hipnotizado. O Papa atravessava trechos conhecidos por destruírem carreiras com uma segurança quase sobrenatural. Saltos de oitavas que exigiam mãos treinadas até o limite. Arpejos que pediam dedos independentes, como os de um prodígio. E harmonias densas que só um ouvido refinado seria capaz de compreender e traduzir em emoção. Em questão de minutos, vídeos do momento tomavam conta da internet. Em diversos países, o mundo inteiro falava do Papa pianista. Alguns duvidavam, outros se emocionavam, mas todos viam, todos ouviam. Da primeira fila, uma professora de conservatório deixou escapar um sussurro entre lágrimas. Ele estava tocando melhor do que muitos pianistas de concerto. Salvetti tremia. Suas mãos, outrora firmes, não o obedeciam mais. Tudo o que ele julgava saber sobre religiosos, sobre americanos, sobre o que significava ser um verdadeiro artista. Tudo isso desmoronava ali, diante de seus olhos. O cardeal Touretti o observava com um olhar que misturava surpresa e compaixão, porque o que se passava não era apenas um embaraço público, era uma desconstrução profunda de crenças e preconceitos em tempo real. O Papa, então, alcançou o trecho mais temido do concerto, aquele que muitos evitam, aquele que já quebrou espíritos de músicos brilhantes, mas os dedos dele fluíam como água, como se aquela complexidade absurda fosse apenas mais uma página familiar. Cada nota soava nítida, mesmo no ritmo vertiginoso em que eram tocadas. As vestes brancas do Papa balançavam levemente ao redor do banco, e por um instante era como se voassem. Ele e a música eram um só corpo. Ali, entre mármores e vitrais, o menino de Chicago que praticava em pianos desafinados de igrejas modestas e seminários esquecidos ressurgia. Tudo o que havia vivido cada hora escondida com partituras e teclas gastas se manifestava naquele instante. Um instante que não era só dele, era de todos nós. As últimas notas de Rachmaninoff desapareceram no ar como um sopro sagrado. O salão ficou suspenso num silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado para respeitar o momento. O Papa permaneceu imóvel diante do piano, as mãos ainda pairando sobre as teclas, como se estivesse colhendo os últimos ecos daquilo que acabara de oferecer ao mundo. Quando se levantou, ajeitando com suavidade suas vestes brancas, havia nele a mesma humildade com que chegou. Um gesto simples, mas que carregava toda a dignidade de quem não precisava provar mais nada a ninguém. Ele agradeceu com doçura por terem aguardado, e num tom gentil e desarmante, sugeriu que talvez agora o maestro Salvetti pudesse nos honrar com sua interpretação da peça. Todos os olhares se voltaram para Salvetti. O homem que minutos antes caminhava com altivez pelo salão, agora estava parado, pálido, com os ombros afundados e o olhar perdido. A boca se abriu, mas a voz saiu fraca, rouca.
Murmurou algo sobre Bartók, que não era possível, que ninguém tocava daquela forma. As mãos tremiam tanto que ele as escondeu nos bolsos como quem tenta ocultar um colapso interior. Tentava entender como, quando, por quê, mas nenhuma pergunta vinha inteira. Era como se a lógica tivesse escapado por completo. O cardeal Touretti, com uma empatia que não se ensina em seminários, sugeriu algo mais simples. Talvez a balada de Chopin, aquela mesma que consagrara Salvetti por toda a Europa. Era seu cartão de visita, seu território seguro. Mas agora parecia tão pequeno, tão frágil. Com passos lentos, quase arrastados, ele se aproximou do mesmo piano que havia sido palco de um milagre. O mesmo instrumento que antes parecia seu aliado, agora o encarava como um espelho implacável. Sentou-se, hesitante, e posicionou as mãos sobre as teclas. Aquilo que já fizera milhares de vezes agora parecia estranho, como se nunca tivesse aprendido. Ao pressionar as primeiras notas, a música soou comum, sem alma. A mão esquerda falhou no grave. A direita tropeçou onde antes era puro domínio. O ritmo vacilava, errante, como um pássaro ferido tentando alcançar o céu. Da terceira fila, uma professora de conservatório levou as mãos ao rosto, incapaz de assistir à ruína de um artista acontecendo ao vivo, diante de todos. A tentativa durou apenas alguns compassos. Então, Salvetti simplesmente parou. Tirou as mãos do teclado como se tivesse se queimado. Ficou ali imóvel, mergulhado no silêncio mais cruel, não o silêncio dos outros, mas o da própria alma. O contraste era devastador. Onde o Papa havia oferecido beleza, Salvetti havia revelado o vazio da arrogância. Onde um tocou com a alma, o outro se perdeu no orgulho. Com um fio de voz, Salvetti murmurou um pedido de desculpas. Levantou-se trêmulo, irreconhecível. Aquela confiança agressiva tinha se dissolvido por completo. A voz embargada tentou entender o que havia acontecido, mas ele já sabia que não era mais sobre notas, técnica ou fama. O Papa se aproximou, com um olhar tão humano que parecia envolver o pianista em misericórdia. Disse que a música havia sido sua companheira desde menino. Contou que seu pai, já falecido, lhe ensinara que a verdadeira arte não nasce do que se acredita ou deixa de acreditar, mas do tempo que se entrega a ela com humildade e reverência, dia após dia. Salvetti não segurou. As lágrimas correram soltas enquanto o peso da humilhação era abraçado por uma ternura impossível de ser rebatida. Com a voz trêmula, confessou que zombara do Papa, que insultara sua fé, que o chamara de mentiroso diante do mundo. E ainda assim, o Papa apenas sorriu com serenidade, pousando uma mão carinhosa sobre seu ombro. Disse que a paixão pela música foi o que o trouxera ali, e que, apesar das diferenças, essa paixão era algo sagrado que ambos compartilhavam. Foi então que o salão rompeu em aplausos, não pelo som do piano, mas pelo som do perdão, não pelo espetáculo, mas pelo reencontro da humanidade. O cardeal Touretti enxugava as lágrimas discretamente, enquanto câmeras do mundo inteiro registravam a cena do pianista ateu se lançando nos braços do Papa americano que ele tentara destruir. Ajoelhado, entre soluços, Salvetti repetia: "Perdoe-me. Eu estava tão enganado." O Papa, com a mesma serenidade com que havia tocado cada nota, se inclinou levemente e disse com voz suave que não havia nada a perdoar, porque a música, assim como a graça, tinha esse estranho poder de nos desarmar por dentro, de nos lembrar que, por mais que tentemos esconder nossas fragilidades atrás de títulos, fama ou convicções, chega um momento em que a alma se curva diante da verdade. E às vezes, as maiores apresentações da vida não acontecem sob os holofotes de um palco, mas nos bastidores do coração, quando o orgulho se cala e cede espaço para o arrependimento. É ali, nesse espaço íntimo e silencioso, que os corações encontram um novo ritmo, um ritmo de reconciliação, de beleza compartilhada apesar das diferenças. Porque no fim das contas, não é a religião ou o talento que nos torna mais humanos, é a capacidade de ouvir, de sentir e de reconhecer que mesmo quando erramos, ainda há espaço para a graça. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite no Vaticano. Não foi apenas uma lição de música, foi uma lição de humildade, de perdão, de humanidade. Uma sinfonia real, sem partitura, tocada no compasso exato do amor.